Ele parecia um apenas professor, até descobrirem que era um general decorado. Carlos Alberto da Silva ajustou seus óculos pela terceira vez naquele minuto, enquanto tentava ignorar as risadas que ecoavam pela sala de aula. O novo professor de História da Escola Estadual São João Batista, no bairro da Penha, zona norte de São Paulo, já havia se acostumado com as humilhações diárias dos alunos que zombavam de sua aparência simples e jeito calmo. Foi quando Bruno, o líder da turma do segundo ano, decidiu testar mais uma vez os limites do homem magro de 45 anos que estava à frente da classe. "Ô professor, o senhor está enxergando direito com esses óculos de vovô?" gritou Bruno, arrancando gargalhadas dos colegas. Carlos manteve a serenidade que sempre demonstrava, ajustando novamente os óculos que eram mesmo velhos demais para seu rosto. Sua voz permaneceu firme quando respondeu: "Bruno, vamos continuar com a aula sobre a Guerra do Paraguai. Vocês sabiam que..." "Guerra do Paraguai, guerra da minha avó!" interrompeu Rafaela, uma garota de 16 anos com cabelo colorido. "Por que a gente tem que saber dessas coisas velhas?" A risada dos outros alunos encheu a sala. Carlos respirou fundo, como fazia sempre que sentia que estava perdendo o controle da turma. Havia algo em seus olhos, uma profundidade que não combinava com a simplicidade de sua roupa. Uma calça social surrada e uma camisa social branca que já havia visto dias melhores. "A história nos ensina sobre quem somos", disse ele pacientemente, "e sobre os sacrifícios que outras pessoas fizeram para que vocês pudessem estar aqui hoje." "Ah, para com isso, professor", rebateu Tiago, um rapaz robusto que sempre se sentava no fundo da sala. "O senhor nunca sacrificou nada na vida. Fica aí falando de guerra, como se soubesse o que é." Os outros alunos concordaram com murmúrios e risadas baixas. Carlos sentiu algo apertar em seu peito, mas manteve a expressão serena. Se eles soubessem, mas não podiam saber, não deviam saber. A porta da sala se abriu com força e a diretora Márcia Oliveira entrou com o rosto vermelho de raiva. Era uma mulher de 50 anos, baixa e rechonchuda, que sempre vestia ternos apertados demais e falava em voz alta. "Professor Carlos", gritou ela diante de todos os alunos, "mais uma vez a sua turma está fazendo barulho. Os outros professores estão reclamando." Carlos baixou a cabeça. Era sempre assim. A diretora nunca o defendia, sempre o culpava pela falta de disciplina dos estudantes. "Desculpe, diretora. Vou tentar." "Tentar não basta." Ela o interrompeu, apontando o dedo para ele. "Ou você aprende a dar aula de verdade, ou vai ter que procurar outro emprego." Os alunos assistiam à cena em silêncio, alguns com expressão de pena, outros ainda sorrindo com malícia. Carlos apenas assentiu com a cabeça, esperando que ela saísse para continuar a aula. Quando a diretora bateu à porta, Bruno se levantou da carteira e caminhou até a frente da sala. Carlos o observou se aproximar, mas não recuou nem um passo. "Sabe de uma coisa, professor?", disse Bruno, parando bem na frente dele. "O senhor é muito frouxo. Não consegue nem controlar uma turma de adolescentes. Por favor, volte para seu lugar", pediu Carlos calmamente. "Ou o quê?", provocou Bruno, empurrando levemente o peito do professor. "Vai me dar uma bronca? Vai me mandar para a diretoria?" Foi então que Bruno fez algo que mudaria tudo. Com um movimento rápido, tirou os óculos do rosto de Carlos e os jogou no chão. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou pela sala como um tiro. "Ops!", disse Bruno com falsa inocência. "Foi sem querer, professor." E então pisou nos óculos quebrados, esmagando-os completamente sob seu tênis sujo. A turma inteira explodiu em gargalhadas. Carlos ficou parado por um momento, olhando para os pedaços de vidro no chão. Sem os óculos, seus olhos pareciam diferentes, mais penetrantes, mais decididos. Lentamente, ele se abaixou e começou a recolher os cacos de vidro. Suas mãos se moviam com precisão, como se estivesse acostumado a lidar com situações muito piores que aquela. Quando se levantou, segurava os restos dos óculos na palma da mão. "Turma", disse ele, e sua voz tinha uma firmeza que ninguém havia notado antes. "Podem ir para o intervalo." Os alunos saíram da sala ainda rindo,
exceto por uma garota no fundo que observava tudo com atenção. Era Letícia, filha da diretora, uma estudante de 17 anos que raramente falava em aula, mas sempre prestava atenção em tudo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Quando Carlos ficou sozinho na sala, a funcionária da limpeza entrou empurrando seu carrinho. Dona Conceição era uma senhora de 60 anos, magra e sempre sorridente, a única pessoa na escola que tratava Carlos com gentileza. "Oh, professor, o que aconteceu?" perguntou ela, vendo os cacos de vidro no chão. "Nada demais, Dona Conceição. Só um pequeno acidente", respondeu Carlos, tentando esconder os restos dos óculos. "Deixe que eu limpo isso", disse ela, pegando a vassoura. "Esses meninos às vezes não sabem o que fazem." Enquanto ela varria, Carlos se sentou em sua mesa e passou a mão pelo rosto. Sem os óculos, Dona Conceição pode ver melhor seus olhos, e havia algo neles que a fez parar de varrer por um momento. "Professor", disse ela baixinho, "posso fazer uma pergunta?" "Claro. O senhor já foi soldado?" Carlos ficou tenso. "Por que pergunta isso?" "É que..." Ela hesitou. "Meu finado marido era militar. E o senhor tem o jeito dele. O jeito de andar, de ficar de pé. E essas cicatrizes na mão." Carlos olhou para suas próprias mãos e rapidamente as escondeu. Realmente havia algumas cicatrizes antigas que ele tentava sempre manter ocultas. "Não, Dona Conceição. Sempre fui professor." Ela assentiu, mas Carlos percebeu que ela não havia acreditado completamente. Quando a senhora terminou de limpar e saiu, ele ficou sozinho com seus pensamentos. Estava há 3 meses naquela escola, tentando recomeçar a vida, tentando ser uma pessoa normal. Mas a cada dia ficava mais difícil manter a farsa. O toque do sinal anunciou o fim do intervalo. Carlos ajeitou a camisa e se preparou para enfrentar a próxima aula. Sem os óculos, o mundo parecia mais nítido, e ele se lembrou de quando não precisava deles para enxergar com perfeição. Mas essa era uma lembrança que ele preferia manter enterrada. Os alunos voltaram fazendo barulho, e Carlos notou que alguns ainda riam quando olhavam para ele. Respirou fundo e começou a escrever no quadro negro. Sua letra era firme e precisa, diferente da letra trêmula que ele forçava quando queria parecer mais simples. "Hoje vamos falar sobre estratégias militares na história do Brasil", anunciou. "Lá vem o professor com essas histórias chatas", gritou Amanda, uma garota de cabelo cacheado que sempre se sentava na primeira fileira. "Estratégias militares são fundamentais para entender como os conflitos se desenvolvem", continuou Carlos, ignorando o comentário. "Por exemplo, na Guerra do Paraguai, o general brasileiro Luiz Alves de Lima e Silva usou uma tática chamada..." Ele parou no meio da frase. Havia falado com muita naturalidade sobre táticas militares, usando termos técnicos que um professor comum de história talvez não conhecesse com tanta profundidade. "Usou o quê, professor?" perguntou Letícia, a filha da diretora, com curiosidade genuína. Usou táticas de cerco", disse Carlos, tentando simplificar. "Básicas, nada muito complicado." Mas Letícia continuou olhando para ele com interesse. Havia algo no jeito como ele falava sobre guerra que não batia com sua personalidade tímida e submissa. A aula continuou sem maiores incidentes, até que Diego, um rapaz moreno que sempre usava camiseta de time de futebol, levantou a mão. "Professor, meu pai é militar. Ele sempre diz que quem nunca serviu não entende nada de guerra. O senhor concorda?" Carlos sentiu o sangue gelar. "Seu pai tem razão em parte", respondeu cuidadosamente. "Mas podemos aprender sobre história militar através dos livros e..." "Meu pai diz que livro não ensina como é de verdade", interrompeu Diego. "Diz que tem que estar lá, no meio do fogo, para saber como é." "Seu pai deve ter experiências interessantes", disse Carlos, tentando mudar de assunto. "Tem sim. Ele serviu no exército por 20 anos. Participou de várias missões. Até hoje ele acorda de madrugada quando tem pesadelo com as coisas que viu." Carlos fechou os olhos por um momento. Ele conhecia bem esses pesadelos. Conhecia a sensação de acordar em pânico, suando frio,
com o som de tiros ecoando na mente. Guerras deixam marcas em todos os envolvidos, disse ele baixinho, mais para si mesmo do que para a turma. Como o senhor sabe? Perguntou Diego, franzindo a testa. Eu li sobre isso, mentiu Carlos. O resto da aula passou em relativo silêncio. Quando o sino tocou anunciando o fim das aulas, Carlos se sentou pesadamente em sua cadeira. Estava ficando cada vez mais difícil manter a fachada. Os jovens eram mais observadores do que ele imaginava. Enquanto arrumava seus poucos materiais, ouviu passos se aproximando. Era Letícia, que havia ficado na sala enquanto os outros saíam. Professor, disse ela hesitante, posso perguntar uma coisa? Claro, Letícia. Por que o senhor veio dar aula aqui? Quero dizer, o senhor parece diferente dos outros professores. Carlos a olhou com atenção. Letícia era uma jovem inteligente, filha da diretora mais temida da região. Seus olhos revelavam uma maturidade além de seus 17 anos. Como assim diferente? Não sei explicar direito. É o jeito como o senhor anda, como fala sobre guerra. E essas cicatrizes na mão. Ela apontou discretamente. Carlos rapidamente escondeu as mãos. São só cicatrizes velhas, Letícia, nada demais. Minha mãe sempre diz que pessoas com segredos acabam se denunciando, disse ela pegando sua mochila. Tenha cuidado, professor. Nem todo mundo aqui é tão observador quanto eu, mas alguns são. E saiu da sala deixando Carlos sozinho com seus pensamentos inquietos. Naquela noite, Carlos dormiu no banco traseiro de seu Corsa velho, estacionado em um posto de gasolina. Já fazia 2 semanas que havia sido despejado do pequeno apartamento que alugava na Vila Madalena por atraso no pagamento. O salário de professor mal cobria suas necessidades básicas, muito diferente da vida que tinha antes. Ele olhou para o teto do carro e suspirou. Em outro tempo, comandava centenas de homens. Tinha uma casa grande, respeito de todos ao seu redor, condições de vida que nunca imaginou perder. Mas tudo isso ficou no passado, quando decidiu abandonar tudo para tentar ser uma pessoa comum. O som de sua barriga roncando o trouxe de volta à realidade. Havia comido apenas um sanduíche no intervalo das aulas, usando o pouco dinheiro que tinha no bolso. Amanhã seria outro dia de humilhações e desafios, e ele precisava estar forte para enfrentar tudo novamente. Na manhã seguinte, Carlos chegou cedo à escola como sempre fazia. Gostava de chegar antes dos outros funcionários para ter alguns minutos de paz na sala dos professores. Mas quando abriu a porta, encontrou Dona Conceição já lá, organizando alguns materiais. Bom dia, professor, disse ela alegremente. Chegou cedo hoje também. Bom dia, Dona Conceição. Sempre acordo cedo. Ela o observou por um momento e depois disse: Professor, posso ser sincera com o senhor? Claro. Eu não acredito que o senhor sempre foi professor. Carlos ficou tenso. Por que diz isso? Meu marido era sargento do exército, convivi com militares a vida toda, e o senhor tem todos os sinais de quem serviu. O jeito de se posicionar, de andar, até a forma como arruma as coisas em cima da mesa. Tudo muito organizado, muito preciso. Dona Conceição, E ontem à noite, ela continuou, eu o vi no posto da esquina. O senhor dormiu no carro, não foi? Carlos abaixou a cabeça, envergonhado. Não sabia que alguém o havia visto. Se o senhor quiser conversar, disse ela gentilmente, eu sei guardar segredos. Às vezes é bom ter alguém para desabafar. Antes que Carlos pudesse responder, outros professores começaram a chegar. A primeira foi Raquel Santos, professora de português, uma mulher de 40 anos que sempre tratava Carlos com indiferença. Olha só, disse ela em voz alta para todos ouvirem. O Carlos chegou cedo de novo. Será que ele não tem casa para ficar? Os outros professores riram da piada cruel. Carlos fingiu que não ouviu e se concentrou em organizar seus materiais para as aulas do dia. Raquel, repreendeu Dona Conceição. Isso não foi bonito. Ah, Conceição, é só uma brincadeira, respondeu a professora. O Carlos sabe que é. Mas Carlos não achava graça. Cada humilhação era como uma ferida que se abria em sua alma. Ele havia comandado operações que salvaram centenas de vidas. Havia sido condecorado pelo próprio presidente da República.
e agora era tratado como um fracassado por colegas que nem imaginavam quem ele realmente era. O primeiro tempo de aula foi com a turma do primeiro ano, estudantes de 15 e 16 anos que ainda não o conheciam muito bem. Carlos conseguiu dar sua aula sobre o período colonial sem maiores problemas, mas quando chegou a vez da turma do segundo ano, a mesma de Bruno, que havia quebrado seus óculos, ele sabia que teria dificuldades. Os alunos entraram fazendo barulho e se sentaram sem prestar atenção nele. Bruno ainda ostentava um sorriso provocador, claramente esperando uma nova oportunidade de humilhá-lo. Hoje vamos continuar estudando a Guerra do Paraguai, anunciou Carlos, tentando manter a voz firme. Ah não, professor, reclamou Rafaela. Essa guerra de novo? Já não basta ter que aguentar guerra em casa? Alguns alunos riram, mas Carlos percebeu algo diferente no tom de voz da garota. Havia uma tristeza real por trás de suas palavras. Rafaela, disse ele gentilmente, quer falar sobre isso? Não tem nada para falar. Ela respondeu rapidamente, desviando o olhar. Carlos teve um impulso de se aproximar dela, de oferecer ajuda como fazia naturalmente em outro tempo, mas se conteve. Não podia demonstrar o instinto protetor que havia desenvolvido durante anos comandando soldados jovens como aqueles estudantes. A guerra sempre afeta as famílias, disse ele para toda a turma. Por isso é importante estudá-la, para entender como evitar conflitos desnecessários. Conflitos desnecessários, repetiu Bruno com deboche. O senhor fala como se soubesse alguma coisa sobre conflito de verdade. Bruno, por favor. Não, professor. O garoto se levantou. Eu tô cansado das suas aulas chatas. O senhor nunca brigou por nada na vida, nunca enfrentou situação difícil de verdade. Como pode nos ensinar sobre guerra? Carlos sentiu algo se mexer dentro dele. Uma raiva que há muito tempo tentava controlar. Um instinto que fazia parte de quem ele realmente era. Sente-se, Bruno, disse ele, e sua voz tinha uma autoridade que fez o garoto hesitar. Eu não vou sentar, gritou Bruno, mas havia uma incerteza em seus olhos. Foi então que a porta se abriu e entrou uma mulher de uns 35 anos, bem vestida, com expressão furiosa. Era Simone Carvalho, mãe de Marcos, um aluno que havia sido reprovado por Carlos no bimestre anterior. Professor Carlos, gritou ela, ignorando completamente os alunos na sala. Eu vim aqui resolver a situação do meu filho. Senhora Simone, disse Carlos calmamente. Podemos conversar em particular? Os alunos estão em aula. Não. Ela bateu o punho na mesa dele. Eu quero que todo mundo escute. O senhor reprovou meu filho sem motivo. Marcos é um menino inteligente. Marcos foi reprovado porque não entregou nenhum trabalho e faltou a maioria das aulas, explicou Carlos pacientemente. Isso é mentira, gritou ela. Meu filho me disse que o senhor tem alguma coisa contra ele. Os alunos assistiam à cena em silêncio total. Era a primeira vez que viam alguém enfrentando o professor daquela forma. Posso mostrar as notas e a frequência, ofereceu Carlos pegando sua caderneta. Eu não quero ver nada. Ela arrancou a caderneta de sua mão e jogou no chão, espalhando todas as folhas. Eu quero que o senhor mude a nota do meu filho. Agora. Carlos olhou para os papéis espalhados no chão, para a mulher gritando diante dele, e para os alunos que observavam tudo com curiosidade. Por um momento, pensou em como seria fácil usar sua voz de comando, aquela que fazia soldados marcharem em formação perfeita. Mas se controlou. Senhora Simone, disse ele abaixando-se para recolher os papéis, não posso mudar uma nota sem justificativa pedagógica. Justificativa pedagógica? Ela riu com escárnio. O senhor é só um professor fracassado que nem consegue controlar uma turma. Meu advogado vai adorar saber que o senhor está prejudicando meu filho. Enquanto Carlos recolhia os papéis do chão, Marcos, o filho da mulher, observava tudo com uma expressão de profunda vergonha. O garoto de 16 anos estava vermelho de constrangimento pela atitude da mãe. Mãe, murmurou ele, para com isso. Cala a boca, Marcos, ela gritou. Eu tô defendendo você. Foi então que algo aconteceu que mudou a atmosfera da sala completamente. Marcos se levantou e encarou sua mãe com firmeza. Não, mãe, o professor tá certo.
Eu fui reprovado porque não estudei, porque faltei às aulas, porque não fiz os trabalhos. Para de gritar com ele. A mulher ficou boquiaberta. Nunca esperou que o próprio filho a confrontasse publicamente. Marcos, o que você está falando? Tô falando a verdade, disse o garoto, olhando para Carlos com respeito. O professor Carlos tentou me ajudar várias vezes. Me ofereceu trabalhos extras, me deu prazo maior para as atividades. Eu que não quis aproveitar. Carlos parou de recolher os papéis e olhou para Marcos com surpresa. O garoto havia entendido algo que nem ele mesmo havia percebido, que por trás de sua aparência submissa, havia um homem que realmente se importava com seus alunos. E tem mais uma coisa, continuou Marcos, agora se dirigindo diretamente a Carlos. Professor, eu não sei quem o senhor era antes de vir dar aula aqui, mas eu sei que o senhor é diferente. O jeito como o senhor se porta, como fala, como não se deixa abalar pelas provocações, isso não é coisa de pessoa fraca. O silêncio na sala era absoluto. Simone olhava para o filho sem entender nada. Carlos se levantou lentamente, segurando os papéis organizados em suas mãos. Marcos, disse ele, obrigado por suas palavras, mas a reprovação continua válida. Você ainda pode recuperar no próximo bimestre se esforçar. Eu sei, professor, e eu vou me esforçar. Simone saiu da sala murmurando ameaças e reclamações, mas sem conseguir manter a postura agressiva depois da atitude do próprio filho. Quando a porta se fechou, Carlos esperava que os alunos voltassem a fazer bagunça, mas em vez disso, encontrou todos olhando para ele com uma expressão diferente. Professor, disse Letícia baixinho, posso perguntar uma coisa? Claro. Como o senhor consegue ficar tão calmo quando as pessoas gritam com o senhor? Carlos pensou por um momento antes de responder. Letícia, na vida a gente aprende que gritar de volta nunca resolve nada. Às vezes o verdadeiro poder está em manter a calma. Mas não dá vontade de revidar? Perguntou Diego. Claro que dá, admitiu Carlos. Mas revidar por impulso geralmente piora as coisas. Bruno, que havia ficado quieto durante todo o episódio, levantou a mão hesitante. Professor, eu queria pedir desculpa por ter quebrado seus óculos ontem. Carlos olhou para o garoto com surpresa. Por que está se desculpando agora, Bruno? Porque o senhor não mereceu aquilo e porque... Ele hesitou. Porque eu acho que o senhor é mais forte do que a gente imagina. O resto da aula passou em um clima diferente. Os alunos fizeram perguntas sobre a Guerra do Paraguai, participaram das discussões e Carlos conseguiu dar uma de suas melhores aulas desde que chegara à escola. Quando o sino tocou, vários estudantes se despediram dele educadamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Durante o intervalo, Carlos foi ao refeitório pegar seu almoço. Sempre um prato simples que ele podia pagar com o vale-refeição. Como de costume, se sentou sozinho em uma mesa no canto. Os outros professores conversavam animadamente em suas próprias mesas, sem nunca convidá-lo para se juntar a eles. Ele estava comendo em silêncio quando Dona Zulmira, a merendeira de 65 anos, se aproximou com uma expressão curiosa. Professor Carlos, disse ela baixinho, posso fazer uma pergunta? Claro, Dona Zulmira. O senhor já serviu o exército? Carlos quase engasgou com a comida. Era a segunda pessoa em 2 dias fazendo a mesma pergunta. Por que pergunta isso? É que eu trabalhei muitos anos na cantina de um quartel antes de vir para cá. Conheci muitos militares. E o senhor tem o jeito deles. O jeito de andar, de ficar de pé, de comer. Até o jeito de cortar a comida é igual. Carlos colocou o garfo no prato e suspirou. Dona Zulmira, sempre fui professor. Sei, disse ela, claramente não convencida. É que também tem aquela postura. Sabe como é? Costas sempre retas, queixo erguido, mesmo quando as pessoas estão sendo ruins com o senhor. Isso é coisa de quem foi treinado para liderar. A senhora está vendo coisas onde não existem, disse Carlos tentando sorrir. Pode ser, ela concordou.
Mas se um dia o senhor quiser conversar sobre o que realmente o trouxe aqui, eu sou boa ouvinte e sei guardar segredos. Ela se afastou, deixando Carlos sozinho com seus pensamentos. Era incrível como as pessoas mais simples da escola, a faxineira, a merendeira, conseguiam ver através de sua fachada, enquanto os professores e a diretora o tratavam como um incompetente. A tarde prometia ser complicada. Carlos tinha aula com a turma do terceiro ano, estudantes de 17 e 18 anos, que se consideravam adultos e questionavam tudo. Quando entrou na sala, encontrou os alunos conversando animadamente sobre algo. "Professor", chamou Anderson, um rapaz alto que sempre usava bonés de times de futebol. "O senhor viu o que aconteceu na sua aula de manhã? Todo mundo está comentando." "O que aconteceu de manhã fica na manhã", respondeu Carlos diplomaticamente. "Não, mas é sério", insistiu Bruna, uma garota de cabelo liso que sempre se sentava na frente. "Os meninos do segundo ano estão falando que o senhor foi super corajoso quando aquela mulher invadiu a sala gritando." "Corajoso?", repetiu Carlos, surpreso. "É", disse Paulinho, um garoto magro de óculos. "Eles falaram que o senhor ficou super calmo mesmo ela gritando e jogando suas coisas no chão, que o senhor recolheu tudo sem revidar." "Isso não é coragem", disse Carlos. "Isso é só controle. Mas como o senhor consegue?", perguntou Bruna com curiosidade genuína. "Eu ficaria super nervosa se alguém gritasse comigo assim." Carlos parou por um momento, pensando na resposta. Como poderia explicar que havia passado anos sendo treinado para manter a calma sob pressão muito maior que aquela? Como dizer que já havia enfrentado situações onde a vida de pessoas dependia de suas decisões? "A gente aprende com a experiência", disse finalmente. "Às vezes, a melhor resposta é não responder." "Que tipo de experiência?", perguntou Anderson, franzindo a testa. Carlos percebeu que havia dito demais. "Experiência de vida, Anderson. Vamos começar a aula?" Mas os alunos não estavam satisfeitos com a resposta vaga. Durante toda a aula sobre a República Velha, eles fizeram perguntas que pareciam buscar entender melhor quem era aquele professor que conseguia manter a calma em situações difíceis. "Professor", disse Bruna em determinado momento, "o senhor já passou por alguma situação realmente perigosa na vida?" Carlos parou de escrever no quadro. "Por que pergunta isso, Bruna?" "É que... não sei. O senhor tem um jeito de quem já viu muita coisa na vida. Não é um jeito de pessoa que sempre foi só professor." Mais uma vez, alguém estava questionando sua identidade. Carlos se virou para a turma e os encontrou todos olhando para ele com curiosidade. "Todos nós passamos por situações difíceis na vida", disse ele cuidadosamente. "O importante é o que aprendemos com elas." "Mas o senhor parece que aprendeu coisas que a maioria das pessoas não aprende", insistiu Paulinho. "Tipo, a forma como o senhor anda, como se posiciona, como olha para as pessoas." Carlos sentiu o coração acelerar. Os jovens estavam sendo muito observadores, mais do que ele esperava. "Vocês estão imaginando coisas", disse ele, tentando encerrar o assunto. "Não, professor", disse Anderson seriamente. "Meu irmão mais velho serviu o exército obrigatório, e ele sempre fala que dá para reconhecer quem já foi militar só pelo jeito de se comportar. O senhor tem esse jeito." O silêncio que se seguiu foi tenso. Carlos olhou para os rostos jovens à sua frente e viu curiosidade, mas também respeito. Eles não estavam tentando provocá-lo como a turma da manhã. Estavam genuinamente interessados em entendê-lo. "Se eu fosse militar", disse ele finalmente, "vocês acham que isso mudaria alguma coisa?" "Mudaria tudo", exclamou Bruna. "Significaria que o senhor não é só um professor qualquer. Significaria que tem história, experiência de verdade. E significaria que a gente deveria te dar mais valor", acrescentou Anderson. "Porque quem serve o país merece respeito." Carlos sentiu um aperto no peito. Fazia muito tempo que não ouvia palavras de respeito relacionadas ao serviço militar. "O importante não é o que fizemos no passado", disse ele, tentando manter a voz firme. "É o que fazemos no presente. Mas o passado é o que nos forma, não é?", perguntou Paulinho. "O senhor sempre diz isso nas aulas de história." Carlos não tinha resposta para aquilo. O garoto estava certo.
O passado realmente forma as pessoas, e seu passado era muito diferente do que aparentava. O resto da aula passou rapidamente, mas Carlos percebeu que algo havia mudado. Os alunos o olhavam com mais atenção, mais respeito. Não sabiam exatamente quem ele era, mas intuíam que havia mais história por trás daquele professor quieto e humilde. Quando as aulas terminaram, Carlos arrumou seus materiais lentamente. Estava preocupado com a quantidade de pessoas que começavam a suspeitar de sua verdadeira identidade. Talvez fosse hora de procurar outra escola, outro lugar onde pudesse recomeçar sem despertar curiosidade. Estava perdido em pensamentos quando ouviu vozes alteradas do lado de fora da sala. Parecia uma discussão, e uma das vozes era de Diego, o aluno cujo pai era militar. Carlos se aproximou da janela e viu Diego sendo cercado por 3 rapazes que não eram alunos da escola. Eram mais velhos, provavelmente ex-alunos, e pareciam estar intimidando o garoto. "Você vai nos dar seu dinheiro do lanche ou vai apanhar?", dizia um deles, um rapaz alto de cabelo raspado. "Eu não tenho dinheiro", respondia Diego claramente nervoso. "Mentira", gritou outro. "Todo mundo sabe que seu pai é militar e ganha bem." Carlos sentiu algo se acender dentro dele. Aqueles rapazes estavam ameaçando um de seus alunos, e isso era algo que ele não podia tolerar. Sem pensar 2 vezes, saiu da sala e caminhou na direção do grupo. "Com licença", disse ele, aproximando-se. Os 3 rapazes se viraram para ele com expressão debochada. "Olha só", disse o mais alto. "O professor veio salvar o aluninho." "Diego", disse Carlos calmamente, "vá para dentro da escola." "Ele não vai a lugar nenhum", disse o segundo rapaz, bloqueando o caminho do garoto. Foi então que algo aconteceu que ninguém esperava. Carlos deu um passo à frente e se posicionou de uma forma que todos os 3 rapazes conseguiram ver claramente seus olhos. Havia algo naquele olhar que os fez hesitar. "Diego", repetiu Carlos, e sua voz tinha uma autoridade que cortou o ar como uma lâmina. "Vai para dentro. Agora." O garoto obedeceu imediatamente, correndo na direção da escola. Os 3 rapazes ficaram olhando para Carlos com surpresa. "Ei, professor", disse o mais alto, tentando manter a bravata. "Isso não é da sua conta." "Tornou-se da minha conta quando vocês ameaçaram meu aluno", respondeu Carlos, sem se mover nem um centímetro. Os rapazes se entreolharam, claramente confusos. Esperavam encontrar um professor assustado e submisso, mas o homem diante deles tinha uma presença que os deixava desconfortáveis. "Vocês têm 10 segundos para sair desta escola", disse Carlos, olhando diretamente nos olhos de cada um deles. "Ou o quê?", desafiou o segundo rapaz, mas sua voz traía nervosismo. Carlos não respondeu, apenas continuou olhando para eles com aquela firmeza inabalável. O silêncio se estendeu por alguns segundos, e então, surpreendentemente, o primeiro rapaz deu um passo para trás. "Vamos embora", murmurou ele para os outros. "O quê?", disse o mais alto. "Não vamos deixar um professor." "Eu disse, vamos embora", repetiu o primeiro com mais força. E os 3 se afastaram, olhando para Carlos com uma mistura de confusão e algo que parecia respeito relutante. Quando desapareceram de vista, Carlos percebeu que suas mãos estavam tremendo levemente. Não de medo, mas de adrenalina. Era a primeira vez em meses que havia usado sua verdadeira personalidade, e isso o deixava simultaneamente aliviado e preocupado. "Professor", gritou Diego correndo de volta. "O senhor está bem? Como conseguiu fazer eles irem embora?" Carlos respirou fundo antes de responder. "Às vezes, Diego, a postura é mais importante que as palavras." Mas o senhor ficou super sério. Era como se fosse outra pessoa. Eram apenas alguns rapazes tentando intimidar. Não era nada sério. "Nada sério?" Diego o olhou com admiração. "Professor, meu pai sempre diz que só consegue intimidar gente assim quem tem treinamento de verdade. O senhor tem esse treinamento?" Mais uma vez, Carlos se viu diante de uma pergunta direta sobre seu passado. "Diego, o importante é que você está seguro." "Professor", insistiu o garoto, "eu posso não entender tudo, mas eu sei quando alguém tem preparo militar. E o senhor tem."
Carlos olhou para o jovem de 16 anos que o encarava com curiosidade e respeito. Diego era filho de militar. Cresceu ouvindo histórias sobre disciplina e hierarquia. Claro que reconheceria os sinais. Diego, disse ele finalmente. Às vezes é melhor não fazer muitas perguntas. Sim, senhor, respondeu o garoto automaticamente usando o tratamento militar. Quando chegou em casa, ou melhor, no posto de gasolina onde passaria mais uma noite dormindo no carro, Carlos ficou pensando nos eventos do dia. Sua identidade secreta estava ficando cada vez mais difícil de manter. As pessoas começavam a notar inconsistências em sua história, e ele havia demonstrado habilidades que um professor comum não deveria ter. Talvez fosse hora de parar de fugir de quem realmente era. Na manhã seguinte, Carlos chegou à escola encontrando um ambiente diferente. Vários alunos o cumprimentaram no corredor, coisa que raramente acontecia. Dona Conceição lhe sorriu de forma conhecedora, como se soubesse de algo que ele não havia contado. Bom dia, professor, disse ela. Ouvi dizer que o senhor foi um herói ontem. Herói? Carlos parou de andar. Diego contou para todo mundo como o senhor enfrentou aqueles rapazes que estavam ameaçando ele. Disse que nunca viu ninguém ter tanta autoridade só com o olhar. Carlos suspirou. Dona Conceição não foi nada demais. Foi sim, professor. E pode ter certeza que a notícia se espalhou. Todo mundo está comentando. Ela estava certa. Durante o caminho até a sala dos professores, Carlos ouviu fragmentos de conversas sobre o incidente. Os alunos falavam em vozes baixas, mas claramente admiradas. Nunca vi o professor assim. Os caras saíram correndo. Tem algo diferente nele. Na sala dos professores, Carlos encontrou um ambiente menos hostil que o usual. Raquel, a professora de português que sempre o tratava mal, o olhou com curiosidade quando ele entrou. Carlos, disse ela hesitante. É verdade que você enfrentou uns desordeiros ontem? Foi só um mal-entendido, respondeu ele, tentando minimizar a situação. Mal-entendido? Interveio Joaquim, o professor de educação física, um homem grande e musculoso. Os meninos estão dizendo que você fez 3 grandões recuarem só com o olhar. Histórias de adolescentes são sempre exageradas, disse Carlos, arrumando seus materiais. Talvez, disse Joaquim, estudando Carlos com atenção. Mas eu conheço gente que tem presença de comando. E você tem essa presença, Carlos. Sempre teve. Carlos olhou para Joaquim com surpresa. Era a primeira vez que um colega fazia um comentário positivo sobre ele. Obrigado, Joaquim. De onde você veio antes de chegar aqui? Perguntou Raquel, agora parecendo genuinamente interessada. De Brasília, respondeu Carlos, que era parcialmente verdade. E o que fazia lá? Carlos hesitou. Trabalhava na área de educação. Em escola também? Em instituições educacionais. Não era mentira. Academias militares eram instituições educacionais, só que ele não podia especificar isso. A primeira aula do dia foi com a turma do primeiro ano. Carlos esperava encontrar os alunos como sempre, desinteressados e bagunceiros. Mas quando entrou na sala, percebeu que todos estavam sentados e em silêncio. Bom dia, turma, disse ele, surpreso com a disciplina em comum. Bom dia, professor, responderam em coro, coisa que nunca haviam feito antes. Carlos olhou ao redor da sala, confuso. Alguma coisa aconteceu? Professor, disse Marina, uma garota tímida de 15 anos que raramente falava. É verdade que o senhor salvou o Diego ontem? Não houve salvamento, Marina. Apenas uma conversa. Mas todo mundo está falando que o senhor fez 3 caras grandes recuarem sem nem encostar neles, disse Roberto, um garoto que sempre sentava no fundo. Às vezes as histórias ganham vida própria, respondeu Carlos diplomaticamente. Professor, disse Felipe, levantando a mão. Meu irmão estuda no 2º ano e ele disse que o senhor é diferente dos outros professores, que tem jeito de militar. Carlos sentiu o coração acelerar novamente. Felipe, vamos focar na aula de hoje. Mas é verdade? Insistiu o garoto. O senhor foi militar? O silêncio na sala era absoluto. Todos os alunos olhavam para Carlos esperando uma resposta. Ele podia sentir a curiosidade e também o respeito em seus olhares. Se eu fosse,
disse ele cuidadosamente. Isso mudaria como vocês me veem? Claro, exclamou Marina. Significaria que o senhor é uma pessoa especial que serviu ao país. Significaria que o senhor sabe coisas que a gente não aprende em livros, acrescentou Roberto. Carlos se sentou na mesa à sua frente e olhou para aqueles rostos jovens. Pela primeira vez desde que chegara à escola, sentia que tinha a atenção total da turma. O que vocês acham que significa servir ao país? Perguntou ele. Significa proteger as pessoas, respondeu Marina sem hesitar. Significa estar disposto a sacrificar coisas por algo maior que você mesmo, disse Felipe. Significa ter coragem de verdade, acrescentou Roberto. Carlos assentiu lentamente. Vocês estão certos. Mas vocês sabem que existem muitas formas de servir ao país? Como assim? Perguntou Marina. Um médico serve salvando vidas, um professor serve educando jovens, um bombeiro serve resgatando pessoas. Todos são formas de servir. Mas o militar é diferente, insistiu Felipe, porque ele pode ter que dar a vida pelo país. Carlos ficou em silêncio por um momento. As palavras do garoto ecoaram em sua mente, trazendo lembranças que ele tentava manter enterradas. Felipe, disse ele finalmente, quando alguém escolhe servir dessa forma, não pensa em dar a vida, pensa em salvar vidas. O senhor fala como se soubesse, observou Marina baixinho. Todos nós podemos imaginar, respondeu Carlos, evitando a afirmação direta. O resto da aula passou com Carlos falando sobre o período da ditadura militar no Brasil, um assunto que ele conhecia não apenas pelos livros, mas por experiência familiar. Seus pais haviam vivido aquele período, e ele cresceu ouvindo histórias sobre a complexidade daqueles tempos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante o intervalo, Carlos foi surpreendido por uma visita inesperada. Clara Mendes, a coordenadora pedagógica, bateu na porta de sua sala. Professor Carlos, posso entrar? Claro, coordenadora. Clara era uma mulher de 50 anos, sempre muito séria e profissional. Raramente conversava com Carlos além do necessário. Preciso falar com você sobre algo delicado, disse ela, fechando a porta atrás de si. Carlos sentiu um frio na barriga. Aconteceu alguma coisa? Bem, ontem à noite eu estava voltando da casa da minha mãe e parei no posto da esquina para abastecer. E vi você dormindo no seu carro. Carlos abaixou a cabeça mortificado. Clara, eu posso explicar? Não precisa explicar. Ela o interrompeu gentilmente. Eu sei que o salário de professor não é suficiente para muita coisa, principalmente se você está começando e não tem outras rendas. Eu não queria que ninguém soubesse. Carlos, não há vergonha em passar por dificuldades. O que me preocupa é sua segurança. Dormir no carro não é seguro. Carlos a olhou com surpresa. Esperava uma repreensão, talvez uma ameaça de demissão. Não esperava preocupação genuína. Eu não tenho outras opções no momento, admitiu ele. Olha, eu conversei com o diretor do noturno. Temos um pequeno apartamento nos fundos da escola que era usado pelo antigo porteiro. Não é luxo, mas tem o básico: cama, banheiro, cozinha simples. Você poderia ficar lá temporariamente em troca de fazer a segurança da escola durante a noite. Carlos ficou boquiaberto. Clara, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Você é um bom professor, Carlos, diferente, mas bom, e merece uma chance. E por que está fazendo isso por mim? Clara hesitou por um momento antes de responder. Porque ontem eu vi algo que me impressionou. Meu filho estuda no 3º ano e me contou como você enfrentou aqueles rapazes que estavam intimidando o Diego. Disse que nunca viu tanta autoridade em alguém. Seu filho, Paulinho. O de óculos que sempre faz perguntas nas suas aulas. Carlos se lembrou do garoto observador que sempre questionava suas respostas vagas. Clara, Foi coragem, Carlos, e liderança, qualidades que não são comuns. Ela fez uma pausa. Não sei qual é sua história, e não vou perguntar, mas sei reconhecer quando alguém tem preparo para situações difíceis. Mais uma pessoa notando suas características militares.
Carlos estava começando a perceber que sua fachada não era tão convincente quanto imaginava. Posso aceitar a oferta do apartamento? Claro, você pode se mudar hoje mesmo se quiser. Quando Clara saiu, Carlos ficou sozinho com uma mistura de alívio e preocupação. Estava grato pela ajuda, mas sabia que aceitar significava se estabelecer mais na escola, criar mais vínculos. E vínculos sempre complicavam as coisas quando alguém tentava esconder o passado. A aula da tarde com a turma do segundo ano prometia ser interessante. Quando Carlos entrou na sala, encontrou os alunos em um estado de excitação controlada. Claramente haviam conversado sobre ele durante o intervalo. Professor, chamou Bruno assim que ele entrou. É verdade que o senhor vai morar na escola? Quem disse isso? Perguntou Carlos, surpreso com a velocidade que a notícia se espalhou. Minha mãe trabalha na secretaria, explicou Camila, uma garota que raramente falava. Ela ouviu a coordenadora conversando com o diretor. E é verdade que o senhor vai ser tipo um guarda da escola à noite? Perguntou Tiago. Carlos percebeu que precisava controlar a situação antes que as especulações ficassem fora de controle. Turma, vamos focar na aula. Minha vida pessoal não é assunto para discussão em sala. Mas, professor, disse Letícia, a filha da diretora, depois do que aconteceu ontem com o Diego, todo mundo quer entender melhor quem o senhor é. O que aconteceu ontem foi apenas um mal-entendido que foi resolvido com conversa. Conversa? Repetiu Bruno com um sorriso. Professor, todo mundo sabe que o senhor fez 3 caras grandes recuarem só com o olhar. Isso não é conversa normal. Carlos suspirou. Bruno, às vezes as pessoas recuam quando percebem que a situação pode se complicar desnecessariamente. Ou quando percebem que estão lidando com alguém que sabe se defender, sugeriu Rafaela. Rafaela, professor, interrompeu Diego, que havia entrado na sala naquele momento. Posso falar uma coisa? Carlos acenou para que ele continuasse. Eu queria agradecer de novo pelo que o senhor fez ontem. E queria dizer uma coisa para a turma. O garoto se virou para os colegas. Pessoal, eu não sei qual é a história do professor Carlos, mas eu sei que ele me ajudou quando eu precisei. E sei que ele fez isso sem pensar na própria segurança. Como você sabe que ele não pensou na própria segurança? Perguntou Letícia. Porque 3 caras grandes estavam me ameaçando, e qualquer pessoa normal teria chamado alguém ou ligado para a polícia. Mas o professor foi lá e enfrentou eles sozinho. Diego olhou para Carlos. E, professor, com todo respeito, mas o jeito como o senhor se posicionou, como olhou para eles, isso não é jeito de professor comum. O silêncio na sala era quase palpável. Carlos se sentiu encurralado pelas observações dos alunos. Diego, disse ele finalmente, obrigado pelas palavras. Mas qualquer professor teria feito a mesma coisa. Não, professor, não teriam. A voz veio de Amanda, que sempre se sentava no fundo e raramente participava das discussões. Meu irmão mais velho estuda numa escola pública do centro, e lá os professores nem saem da sala quando tem confusão no pátio. Cada situação é diferente, disse Carlos. Professor, disse Marcos, o garoto cuja mãe havia feito escândalo na sala. Posso fazer uma pergunta direta? Carlos hesitou. Pode. O senhor foi militar? A pergunta que Carlos vinha temendo havia finalmente sido feita de forma direta, na frente de toda a turma. Ele olhou para os rostos jovens à sua frente e viu curiosidade, mas também respeito e admiração. Por que essa pergunta é importante para vocês? Disse ele, respondendo com outra pergunta. Porque explicaria muita coisa, disse Marcos. O jeito como o senhor se comporta, como não se deixa abalar pelas provocações, como mantém a calma em situações difíceis. E explicaria por que o senhor sabe tanto sobre estratégias militares, acrescentou Tiago. E por que o senhor fala sobre guerra como se tivesse experiência de verdade, disse Bruno. Carlos se sentou na mesa à sua frente e observou a turma. Pela primeira vez em meses, sentia que tinha a atenção total e o respeito de todos os alunos. Se eu responder essa pergunta, disse ele lentamente, vocês prometem que isso não vai sair desta sala? A turma toda acenou energicamente. E prometem que vão continuar me tratando como professor, não como outra coisa?
Prometemos, disseram vários alunos ao mesmo tempo. Carlos respirou fundo. Estava prestes a quebrar o silêncio que mantinha há meses. Sim, disse ele baixinho. Eu servi ao exército. O silêncio que se seguiu durou vários segundos. Então, lentamente, Marcos levantou a mão. Por quanto tempo? 22 anos. Nossa, exclamou Rafaela. O senhor entrou bem jovem, então. Aos 18 anos, confirmou Carlos. E chegou até que posto? Perguntou Diego, claramente interessado. Carlos hesitou. Essa era a parte mais complicada de sua história. Cheguei a oficial superior. Que tipo de oficial superior? Insistiu Tiago. Carlos fechou os olhos por um momento. Estava prestes a revelar algo que ninguém na escola sabia. General, disse ele quase sussurrando. O impacto da revelação foi imediato. Vários alunos abriram a boca de surpresa. Outros se entreolharam como se não acreditassem no que haviam ouvido. General? Repetiu Bruno, incrédulo. O senhor foi general do Exército Brasileiro? Fui. E saiu por quê? Perguntou Letícia. Carlos olhou para ela e viu a mesma curiosidade inteligente que sempre demonstrava. Por motivos pessoais, disse ele. Que tipo de motivos pessoais fazem um general largar tudo para ser professor em escola pública? Perguntou Marcos. Era uma pergunta justa, mas Carlos não estava pronto para responder. Sua saída do exército havia sido traumática, envolvendo decisões difíceis e perdas que ainda o assombravam. Marcos, alguns assuntos são muito pessoais para se discutir. Professor, disse Diego respeitosamente. O senhor pode não querer falar sobre isso, mas o senhor salvou vidas quando era militar. Carlos olhou para o garoto e viu admiração genuína em seus olhos. Essa sempre foi a missão, Diego, proteger vidas. Quantas pessoas o senhor comandou? Perguntou Bruno. Dependia da operação, às vezes centenas, às vezes milhares. E agora o senhor comanda uma turma de 30 adolescentes rebeldes, disse Rafaela com um sorriso. E é muito mais difícil, respondeu Carlos, conseguindo sorrir também. A turma riu, e pela primeira vez desde que chegara à escola, Carlos sentiu que realmente conectava com seus alunos. Professor, disse Letícia, agora eu entendo por que o senhor é tão diferente. E por que minha mãe está sempre reclamando que o senhor não consegue manter a disciplina. Sua mãe não está errada, admitiu Carlos. Comandar soldados é diferente de educar jovens. Soldados obedecem por hierarquia. Vocês precisam escolher respeitar e aprender. E agora que a gente sabe quem o senhor é, disse Marcos, a gente escolhe respeitar. O resto da aula passou em uma atmosfera completamente diferente. Os alunos fizeram perguntas sobre história militar, sobre liderança, sobre como tomar decisões difíceis. Carlos respondeu o que podia, sempre tomando cuidado para não revelar detalhes específicos de suas missões. Quando o sino tocou, nenhum aluno se levantou imediatamente para sair. Professor, disse Bruno, obrigado por confiar na gente. E não se preocupe, acrescentou Letícia. A gente não vai contar para ninguém. Isso fica entre nós, confirmou Diego. Carlos os observou saindo da sala um por um, cumprimentando-o com respeito que não demonstravam antes. Pela primeira vez em meses, sentia que havia tomado a decisão certa. Mas mal sabia ele que Letícia, apesar de sua promessa, estava lutando com um dilema. Ela havia reconhecido algo mais na história de Carlos. Um detalhe que ele não havia compartilhado, mas que ela descobrira por conta própria. Na noite anterior, intrigada com o comportamento do professor, ela havia pesquisado na internet sobre generais brasileiros e havia encontrado uma foto que a deixara chocada. O general Carlos Alberto da Silva, condecorado com a mais alta honra militar do país por liderar uma operação de resgate que salvou 200 crianças em uma zona de conflito internacional. O homem na foto era mais jovem, usava uniforme militar completo e tinha uma postura imponente, mas era inconfundivelmente o mesmo homem que agora dava aulas de história em sua escola. A questão era, o que um herói nacional estava fazendo escondido como professor em uma escola pública da periferia de São Paulo? E mais importante, ela deveria contar para alguém? Naquela noite,
Carlos se mudou para o pequeno apartamento nos fundos da escola. Era simples, apenas um quarto, banheiro e uma cozinha pequena. Mas para alguém que vinha dormindo no carro, parecia um palácio. Enquanto organizava suas poucas posses, ele pensava na conversa com os alunos. Havia quebrado seu silêncio, revelado parte de quem realmente era. Sentia-se aliviado, mas também vulnerável. Sua reflexão foi interrompida por uma batida leve na porta. Quando abriu, encontrou Dona Conceição segurando uma sacola. Boa noite, professor. Trouxe alguns mantimentos para o senhor começar. Dona Conceição não precisava... Claro que precisava. Ela entrou sem cerimônia. Um homem não pode viver só de ar. Ela começou a organizar os mantimentos na pequena cozinha. Arroz, feijão, ovos, pão, café. Conceição, disse Carlos, muito obrigado pela gentileza. Não é gentileza, professor. É reconhecimento. Reconhecimento. Ela se virou para ele com um sorriso conhecedor. Professor, eu posso ser apenas uma faxineira, mas não sou boba. Hoje eu conversei com meu sobrinho que trabalha no quartel do Barro Branco. Mostrei a foto que tirei do senhor no celular outro dia. Carlos sentiu o sangue gelar. Conceição. Ele me disse quem o senhor é, general. O silêncio se estendeu por um longo momento. Carlos não sabia o que dizer. Não se preocupe, disse ela gentilmente. Eu não vou contar para ninguém. Mas quero que o senhor saiba que é uma honra ter um herói nacional trabalhando na nossa escola. Eu não sou herói, Conceição. Meu sobrinho me contou sobre a operação no Haiti, sobre as 200 crianças que o senhor salvou, como o senhor arriscou a própria vida para resgatar elas de uma situação terrível. Carlos sentou-se pesadamente na única cadeira do apartamento. Aquilo foi há muito tempo. E me contou também sobre por que o senhor saiu do exército, continuou Conceição suavemente. Sobre a pressão política para o senhor fazer coisas que iam contra seus princípios. Carlos olhou para ela com surpresa. Seu sobrinho sabe muita coisa. Ele tem admiração pelo senhor. Disse que no quartel todo mundo fala sobre o general Carlos Alberto como um exemplo de integridade. Se soubessem onde estou agora, iam entender, disse Conceição firmemente. Iam entender que o senhor não parou de servir ao país, só mudou a forma de servir. Ela terminou de organizar os mantimentos e se dirigiu à porta. Conceição, chamou Carlos. Sim? Obrigado. Por tudo. Descanse bem, general. Amanhã tem mais aulas. E saiu deixando Carlos sozinho com seus pensamentos. Na manhã seguinte, Carlos acordou mais descansado do que havia estado em meses. Ter uma cama de verdade fazia uma diferença enorme. Quando chegou à escola, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Os alunos da turma do segundo ano o cumprimentavam no corredor com um respeito que não demonstravam antes. Mas o que o preocupou foi perceber que outros alunos, que não estavam na sala quando ele revelou sua identidade, também pareciam tratá-lo diferente. A primeira confirmação de que a notícia havia se espalhado veio durante a aula com o terceiro ano. Professor Carlos, chamou Anderson assim que ele entrou na sala. É verdade que o senhor foi general do exército? Carlos parou na porta, percebendo que sua tentativa de manter o segredo havia falhado. Quem disse isso? Todo mundo está comentando, disse Bruna animadamente. Dizem que o senhor é um herói de guerra. Carlos olhou ao redor da sala e viu todos os alunos olhando para ele com expectativa. Sentem-se, disse ele com autoridade. Vamos ter uma conversa séria. O tom de comando em sua voz fez todos os alunos se sentarem imediatamente. Primeiro, disse Carlos, não sou herói de guerra. O Brasil não está em guerra há décadas. Mas o senhor participou de operações internacionais? Perguntou Paulinho. Participei de missões de paz da ONU. E salvou pessoa? Insistiu Anderson. Carlos suspirou. Salvamos pessoas. Sempre foi trabalho de equipe. Professor, disse Bruna, por que o senhor saiu do exército para dar aula aqui? Era a pergunta que Carlos temia, mas sabia que chegaria a esse momento. Às vezes, disse ele lentamente, as pessoas precisam fazer escolhas difíceis entre o que é esperado delas e o que acreditam ser certo. O senhor fez uma escolha difícil? Perguntou Paulinho. Fiz, e não me arrependo.
Mesmo tendo que viver no carro e aguentar humilhações? Perguntou Anderson. Carlos olhou para o garoto com surpresa. Como você sabe sobre isso? Professor, todo mundo na escola sabia que o senhor dormia no carro. A gente só não entendia por quê. E agora vocês entendem? Entendemos que o senhor é uma pessoa especial, disse Bruna. Uma pessoa que escolheu ajudar jovens como nós, em vez de ficar numa posição confortável. Carlos sentiu um aperto no peito. Vocês são especiais também, Bruna. Todos vocês. Professor, disse Paulinho, o que a gente pode fazer para ajudar o senhor? Continuem estudando, continuem crescendo como pessoas. É tudo o que qualquer professor quer. O resto da aula passou de forma diferente de qualquer outra que Carlos havia dado. Os alunos fizeram perguntas profundas sobre liderança, sobre como tomar decisões sob pressão, sobre como manter a integridade quando as coisas ficam difíceis. Durante o intervalo, Carlos foi procurado pela diretora Márcia. Ela entrou em sua sala com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Professor Carlos, disse ela, precisamos conversar. Claro, diretora. É verdade que você foi general do Exército Brasileiro? Carlos respirou fundo. Não adiantava mais negar. É verdade. Márcia ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Por que não me disse isso quando foi contratado? Porque queria que me julgassem pelo meu trabalho como professor, não pelo meu passado militar. Carlos, ela hesitou. Você tem ideia do que isso significa? Significa que eu menti sobre meu currículo e você tem todo o direito de me demitir. Demitir? Márcia o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Carlos, você é um herói nacional. Ter você nesta escola é inacreditável. Carlos ficou surpreso com a reação dela. Diretora, não, escute. Ela o interrompeu. Eu passei a manhã inteira pesquisando sobre você na internet depois que minha filha me contou. General Carlos Alberto da Silva, condecorado com a Ordem do Mérito Militar, responsável pelo resgate de 200 crianças no Haiti. Márcia, por favor, você salvou vidas, Carlos, e depois largou tudo para vir ensinar nossos filhos. Isso é admirável demais. Carlos se sentou, sentindo o peso da situação. Não foi bem assim. Como foi então? Carlos olhou para a mulher que o havia humilhado em público várias vezes e decidiu ser honesto. Eu saí do exército porque não concordava com certas ordens que recebi. Ordens que iam contra tudo que acredito sobre proteger pessoas. Que tipo de ordens? Não posso entrar em detalhes, mas digamos que havia pressão para usar a força quando a diplomacia ainda era possível. Márcia assentiu lentamente. E você escolheu sua consciência em vez da carreira. Escolhi. E perdi tudo. Casa, salário, posição social. Fiquei sem nada. Mas não perdeu sua integridade. Carlos a olhou com surpresa. Não esperava a compreensão da diretora. Márcia, peço apenas que me deixe continuar trabalhando. Prometo que não vou causar problemas. Problemas? Ela riu. Carlos, você é a melhor coisa que aconteceu a esta escola em anos. Os alunos finalmente têm um modelo de verdade para seguir. Não sou modelo para ninguém. É sim. E sabe de uma coisa? Vou fazer questão que todo mundo saiba disso. Carlos ficou preocupado. Márcia, eu preferia manter discrição. Nem pensar. Vou ligar para a Secretaria de Educação, para os jornais locais. Esta escola precisa mostrar que tem pessoas especiais. Por favor, não faça isso, pediu Carlos. Eu só quero dar aulas em paz. Márcia o estudou por um momento. Está bem. Não vou expor você se não quiser. Mas quero que saiba que tenho muito orgulho de tê-lo como parte da nossa equipe. Depois que ela saiu, Carlos ficou sozinho com a certeza de que sua vida havia mudado completamente. Não havia mais como voltar ao anonimato. A confirmação chegou na aula seguinte, com a turma do primeiro ano. Quando Carlos entrou na sala, todos os alunos se levantaram automaticamente. Turma, disse ele, sentem-se. Não precisam se levantar. Mas, professor, disse Marina, o senhor é general. Fui general. Agora sou professor. Uma vez general, sempre general, disse Felipe seriamente. Carlos percebeu que teria que lidar com essa nova dinâmica. Os alunos o viam de forma completamente diferente agora. Escutem, disse ele, vou deixar uma coisa clara.
Dentro desta sala, eu sou o professor Carlos. Não general, não herói, não nada disso. Sou apenas um homem tentando ensinar história para vocês. Mas, professor, disse Roberto, como a gente pode não respeitar alguém que serviu o país como o senhor serviu? Respeitando meu desejo de ser tratado como professor. A aula transcorreu de forma diferente. Os alunos prestavam atenção total, faziam perguntas inteligentes, participavam ativamente. Era tudo o que Carlos sempre quis como educador, mas não da forma como havia imaginado. Durante o almoço, ele foi surpreendido pela quantidade de professores que se aproximaram para conversar. Joaquim, o professor de educação física, foi o primeiro. Carlos, cara, por que não me disse quem você era? Porque não importa quem eu era, Joaquim. Importa quem eu sou agora. Mas, poxa, você comandou missões internacionais, salvou vidas. E eu aqui tratando você como... Desculpa, cara. Você me tratou como colega de trabalho. Era exatamente o que eu queria. Agora entendo por que você nunca revidava quando a Raquel falava mal de você, disse Joaquim. Você tinha disciplina de verdade. Carlos apenas sorriu. A disciplina militar havia se tornado parte de quem ele era, mesmo quando tentava esconder isso. A tarde trouxe uma surpresa inesperada. Durante a aula com o segundo ano, um homem de uns 50 anos apareceu na porta da sala. Professor Carlos Alberto da Silva? Perguntou ele. Sim. Sou Roberto Mendes, jornalista do jornal local. Posso falar com o senhor? Carlos sentiu o coração disparar. Era exatamente o que não queria que acontecesse. Turma, disse ele para os alunos, continuem lendo o capítulo sobre a Proclamação da República. Já volto. Ele saiu da sala e fechou a porta atrás de si. Como posso ajudá-lo? É verdade que o senhor é o general Carlos Alberto da Silva, condecorado com a Ordem do Mérito Militar? Fui general. Agora sou professor. Mas, senhor, o que um herói nacional está fazendo dando aulas em escola pública? Carlos suspirou. Educando jovens. É um trabalho honroso. Mas o senhor largou uma carreira brilhante no exército para isso. Por quê? Razões pessoais. Tem a ver com pressões políticas? Ouvi rumores de que houve desentendimentos com superiores sobre o uso da força militar. Carlos olhou firmemente para o jornalista. Não vou comentar sobre questões internas do exército, mas o senhor pode confirmar que escolheu sair por questões de princípios? Posso confirmar que fiz a escolha que achei certa na época. E não se arrepende? Carlos olhou através da janela da porta e viu seus alunos lendo concentrados. Não, disse ele firmemente. Não me arrependo. Quando o jornalista foi embora, Carlos voltou para a sala sabendo que sua história logo seria pública. Mas, surpreendentemente, sentia-se em paz com isso. Professor, disse Letícia quando ele entrou, quem era aquele homem? Um jornalista. Ele vai escrever sobre o senhor? Provavelmente. O senhor está preocupado? Perguntou Bruno. Carlos olhou para os rostos jovens à sua frente e percebeu que não estava preocupado. Pela primeira vez em meses, sentia-se livre para ser quem realmente era. Não, Bruno. Não estou preocupado. Por quê? Porque vocês me conhecem. Conhecem meu trabalho aqui. E isso é o que realmente importa. O resto da semana passou rapidamente. A notícia sobre Carlos se espalhou pela escola e depois pela comunidade. O pequeno jornal local publicou uma matéria com o título Herói Nacional ensina história em escola da periferia. A reação foi imediata. Pais começaram a aparecer na escola querendo conhecer o general professor. Outros professores da região vieram conversar com ele. E, para surpresa de Carlos, ex-soldados que haviam servido sob seu comando começaram a procurá-lo. O primeiro foi Sargent Silva, aposentado, um homem de 50 anos que apareceu na escola numa sexta-feira. General, disse ele, batendo continência assim que viu Carlos. Silva. Carlos sorriu reconhecendo imediatamente o homem. Não precisa de continência. Uma vez meu general, sempre meu general, senhor. Eles conversaram no pátio da escola, observados pelos alunos curiosos. Como me encontrou Silva? Vi a matéria no jornal. Não acreditei quando li. O senhor aqui, ensinando história. E você? Como está a vida?
Bem, senhor, me aposentei, tenho uma pequena loja, mas nunca esqueci o que aprendi servindo sob suas ordens. Aprendi muito com vocês também. General, Silva hesitou. Posso perguntar por que o senhor saiu? Carlos olhou ao redor e viu alguns alunos tentando ouvir a conversa discretamente. Porque às vezes a gente precisa escolher entre obedecer ordens e fazer o que é certo. E o senhor sempre escolheu fazer o que é certo. Tentei, Silva. Sempre tentei. Quando Silva foi embora, Carlos se viu cercado por alunos curiosos. Professor, disse Diego, quantos soldados como aquele o senhor comandou? Muitos, Diego, cada um com sua história, sua família, seus sonhos. O senhor sente falta? Perguntou Rafaela. Carlos pensou na pergunta. Sinto falta da camaradagem, do trabalho em equipe, mas não sinto falta da pressão, das decisões difíceis. E agora? Perguntou Bruno. O senhor é feliz aqui? Carlos olhou para aqueles jovens que haviam se tornado muito mais que alunos para ele. Sou, Bruno, muito feliz. E pela primeira vez em muito tempo ele realmente era. Os dias seguintes trouxeram mais visitantes. Ex-soldados apareciam regularmente para cumprimentar Carlos e contar como estavam suas vidas. A comunidade local começou a vê-lo como uma figura importante, alguém que trazia prestígio para a região. Mas a maior mudança estava acontecendo com os alunos. Não apenas os que Carlos ensinava, mas toda a escola parecia diferente. Os estudantes andavam com mais postura, tratavam os professores com mais respeito, se envolviam mais nas atividades escolares. É incrível, comentou Clara, a coordenadora pedagógica, numa conversa com Carlos. A disciplina melhorou em todas as turmas, não só nas suas. Não sou responsável por isso, disse Carlos. É sim, você se tornou um exemplo para eles. Mostra que é possível ter princípios e mantê-los, mesmo quando isso custa caro. Eu só tentei ser honesto. E isso é mais raro do que deveria ser. Uma tarde, enquanto Carlos organizava materiais em sua sala, recebeu uma visita inesperada. Era um homem de uniforme militar, alto e imponente. General Carlos Alberto da Silva. Coronel B. Carlos leu o nome no uniforme. Coronel Andrade. Em que posso ajudá-lo? Vim em nome do alto comando do Exército, senhor. Carlos sentiu uma tensão familiar. Pois não. O senhor está sendo chamado de volta ao serviço ativo, general. A sala ficou em silêncio absoluto. Carlos processou as palavras lentamente. Como assim? Houve uma reavaliação de sua saída, senhor. As circunstâncias que levaram ao seu afastamento foram consideradas questionáveis. O exército gostaria que o senhor retornasse. Carlos se sentou pesadamente. Coronel, eu não tenho interesse em retornar. Senhor, com todo respeito, o país precisa de oficiais íntegros como o senhor, especialmente agora. Agora, temos uma missão de paz complexa se desenvolvendo. Precisamos de alguém com sua experiência e reputação para liderar. Carlos olhou pela janela e viu alguns de seus alunos jogando futebol no pátio. A vida simples que havia construído estava sendo ameaçada. Preciso de tempo para pensar. Claro, senhor, mas não muito tempo, a situação é urgente. Quando o coronel saiu, Carlos ficou sozinho com a decisão mais difícil que havia enfrentado desde que deixara o exército. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, ele refletiu sobre as opções. Voltar significaria recuperar sua carreira, sua posição, seu status, mas também significaria deixar para trás os jovens que havia aprendido a admirar e que pareciam realmente se beneficiar de sua presença. Na manhã seguinte, Carlos chegou à escola sabendo que precisava conversar com alguém. Procurou Dona Conceição, que estava limpando o corredor. Conceição, posso falar com você? Claro, general. Eles se sentaram em um banco no pátio vazio. Ontem recebi uma proposta para voltar ao exército. Ah, disse ela, não parecendo surpresa. Você acha que eu deveria aceitar? Conceição ficou em silêncio por um longo momento. General, posso falar com franqueza? Claro. O senhor veio para cá machucado, não no corpo, mas na alma. Estava fugindo de algo que o deixou muito triste. Carlos assentiu. Ela estava certa. Mas nesses meses aqui eu vi o senhor mudar. Vi o senhor sorrir de verdade, se importar de verdade com os meninos.
Vi o senhor encontrar um propósito novo. E vi os meninos mudarem também. Não só os seus alunos, mas toda a escola. O senhor trouxe esperança para este lugar. Mas talvez eu possa fazer mais bem ao país voltando ao exército. Talvez, concordou Conceição. Mas também pode ser que o país precise mais do general Carlos ensinando jovens do que comandando soldados. Suas palavras ficaram ecoando na mente de Carlos durante todo o dia. A primeira turma que ele encontrou foi a do 2º ano. Os alunos notaram imediatamente que algo estava diferente. Professor, disse Letícia, aconteceu alguma coisa? Carlos olhou para aqueles rostos jovens que haviam se tornado tão familiares. Ontem recebi uma proposta para voltar ao exército, disse ele. O silêncio na sala foi total. E o senhor vai aceitar? Perguntou Bruno baixinho. Não sei ainda. Professor, disse Marcos, mas posso dar minha opinião? Claro. O senhor mudou minha vida. Antes das suas aulas eu era só mais um garoto sem direção. Agora eu tenho objetivos, valores. Sei o que é integridade por causa do senhor. Marcos. Não, deixe eu terminar. Se o senhor voltar para o exército, vai ajudar o país de uma forma. Mas se ficar aqui, vai formar pessoas que também vão ajudar o país. Talvez de uma forma até mais importante. Marcos tem razão, disse Rafaela. Professor, quantos soldados o senhor comandou na sua carreira? Milhares. E quantos alunos pode ensinar se ficar aqui? Carlos fez as contas mentalmente. Centenas por ano. Em 20 anos, seriam milhares também. Milhares de pessoas que levariam seus ensinamentos para suas famílias, seus trabalhos, suas comunidades. Carlos ficou impressionado com a maturidade da reflexão de Rafaela. Vocês acham mesmo que eu deveria ficar? Achamos, disse a turma em coro. Mas, professor, acrescentou Diego, a decisão tem que ser sua. O que o seu coração manda? Carlos olhou para aqueles jovens e percebeu que já sabia a resposta. Meu coração manda ficar. A sala explodiu em comemoração. Os alunos se levantaram e aplaudiram, alguns chorando de emoção. Professor, disse Letícia quando a turma se acalmou. Posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor realmente vai ficar? Ou só está dizendo isso para não deixar a gente triste? Carlos sorriu. Letícia sempre fora a mais observadora da turma. Letícia, vou falar com o coronel hoje e comunicar minha decisão. Definitivamente. E qual é a decisão? Ficar aqui, com vocês. O resto do dia passou rapidamente. Carlos comunicou sua decisão para a diretora, que ficou aliviada. Conversou com os outros professores, que demonstraram satisfação. E à tarde, ligou para o coronel Andrade. Coronel, tomei minha decisão. Pois não, general. Vou permanecer como professor. Não retornarei ao serviço ativo. Houve uma pausa do outro lado da linha. General, o senhor tem certeza disso? Absoluta. Posso perguntar por quê? Carlos olhou pela janela de sua sala e viu seus alunos saindo da escola, cumprimentando-o com sorrisos e acenos. Porque encontrei uma nova forma de servir ao país, coronel. Uma forma que acredito ser igualmente importante. Entendo. Bem, lamentamos sua decisão, mas respeitamos. Obrigado, coronel. Quando desligou o telefone, Carlos sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez desde que saíra do exército, sentia-se completamente em paz com suas escolhas. A notícia de que Carlos havia recusado a volta ao exército se espalhou rapidamente pela escola e pela comunidade. A reação foi de admiração total. Professor, disse Anderson no dia seguinte, o senhor realmente recusou voltar ao exército para ficar aqui? Recusei. Por quê? Carlos pensou na pergunta. Porque percebi que posso fazer mais diferença aqui do que lá. Como assim? Anderson, no exército eu comandava soldados que já estavam formados. Aqui estou ajudando a formar pessoas que ainda estão decidindo quem querem ser. E isso é mais importante? É diferente. Não sei se é mais importante, mas é o que faz sentido para mim agora. A partir daquele dia, a atmosfera na escola mudou completamente. Carlos não era mais visto apenas como um professor, mas como alguém que havia escolhido estar ali. Alguém que valorizava o trabalho educacional tanto quanto havia valorizado o serviço militar.
Os alunos começaram a se dedicar mais aos estudos. As notas melhoraram. A violência na escola diminuiu drasticamente. E Carlos percebeu que estava realmente fazendo a diferença que sempre quis fazer. Meses se passaram. Carlos se estabeleceu completamente em sua nova vida. Fez amizades verdadeiras com os colegas professores, desenvolveu vínculos profundos com os alunos e se tornou uma figura respeitada na comunidade. Uma manhã estava dando aula sobre a Segunda Guerra Mundial quando Bruno levantou a mão. Professor, o senhor já pensou em escrever um livro sobre suas experiências? Que tipo de livro, Bruno? Sobre como ser líder, sobre como tomar decisões difíceis. O senhor poderia ensinar para outras pessoas as coisas que ensina para nós. Interessante a ideia. Eu compraria, disse Rafaela. Nós todos compraríamos, concordou Diego. Carlos sorriu. A ideia não era ruim. Talvez pudesse realmente compartilhar suas experiências de forma mais ampla. Vou pensar na sugestão de vocês. Naquela tarde, Carlos começou a escrever. Não um livro sobre guerra ou estratégia militar, mas sobre liderança, integridade e a coragem de seguir os próprios princípios, mesmo quando isso é difícil. O tempo passou. Carlos viu várias turmas se formarem e seguirem suas vidas. Muitos de seus ex-alunos voltavam para visitá-lo, contando sobre seus sucessos e desafios. Vários mencionavam como as lições aprendidas com ele haviam influenciado suas escolhas de vida. Diego se tornou soldado do exército, inspirado pela história de Carlos, mas escolheu servir em programas sociais militares, ajudando comunidades carentes. Letícia estudou jornalismo e se especializou em cobertura social, sempre lembrando das discussões sobre ética e princípios que tinha nas aulas de história. Bruno se tornou professor, seguindo o exemplo de Carlos, de que educar é uma forma poderosa de servir ao país. Marcos estudou direito e se especializou em defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, inspirado pela integridade que Carlos demonstrava diariamente. Rafaela se tornou assistente social, dedicando sua vida a ajudar jovens em situação de risco. E Carlos continuou sendo professor, não apenas de história, mas de vida. Seus alunos aprendiam sobre o passado do país, mas também sobre como construir um futuro melhor. Anos depois, quando perguntavam se ele se arrependia de ter deixado a carreira militar, Carlos sempre respondia a mesma coisa. Não deixei a carreira militar, apenas mudei de batalha. Antes lutava para proteger o país de inimigos externos. Agora luto para construir um país melhor através da educação de seus jovens. E quando perguntavam qual das duas batalhas era mais importante, ele sorria e dizia: são igualmente importantes e igualmente honrosas. Carlos Alberto da Silva havia encontrado seu lugar no mundo. Não era o lugar que havia planejado, não era o lugar que outros esperavam dele, mas era o lugar onde podia ser verdadeiramente útil, verdadeiramente feliz. Ele havia descoberto que ser herói não significava apenas salvar vidas em situações extremas. Às vezes, ser herói significava simplesmente estar presente, dia após dia, ajudando jovens a descobrirem seu potencial e encontrarem seu caminho. E nessa missão silenciosa e diária, o general Carlos Alberto da Silva havia encontrado sua maior vitória. Fim da história. E agora, querido ouvinte, queremos saber sua opinião sobre esta história inspiradora. Você acredita que Carlos tomou a decisão certa ao escolher a educação sobre a carreira militar? Conhece alguém que fez sacrifícios por seus princípios? Compartilhe nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.